Esse vídeo será em português e inglês. This video will be in Portuguese and English. Merecemos o corpo de Cristo? Do we deserve the body of Christ? Papa Francisco escreveu na A Alegria do Evangelho. A Eucaristia, embora seja a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os bons, mas um remédio poderoso e alimento para os fracos. Pope Francis wrote in The Joy of the Gospel, the Eucharist, although it is the fullness of sacramental life, is not a prize for the perfect, but a powerful medicine and nourishment for the weak. Somos todos pecadores, então fracos. Por isso precisamos da Sagrada Comunhão para nos dar forças. We are all sinners, then weak. So we need the Holy Communion to give us strength. Entretanto, há um processo de conversão para este encontro com o corpo de Cristo. However, there is a process of conversion for this encounter with the body of Christ. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, diz: Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. 1 Corinthians chapter 11 verse 29 says, Because a person who eats and drinks without recognizing the body is eating and drinking his own condemnation. Lemos no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1385, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o julgamento de si mesmo. Qualquer pessoa consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de vir à comunhão. We read in the Catechism of the Catholic Church, paragraph 1385, For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. Anyone conscious of a grave sin must receive the sacrament of reconciliation before coming to communion. São Tomás de Aquino diz: Nem todo remédio se adapta a todas as fases da doença, porque o tônico administrado àqueles que estão se recuperando da febre seria prejudicial para eles se administrado enquanto ainda estivessem em sua condição febril. Da mesma forma, o batismo e a penitência são como remédios purgativos, dados para tirar a febre do pecado, ao passo que este sacramento é um remédio dado para fortalecer e não deve ser dado exceto para aqueles que estão livres do pecado. Saint Thomas Aquinas says, Every medicine does not sweet every stage of sickness, because the tonic given to those who are recovering from fever would be hurtful to them if given while yet in their feverish condition. So likewise, baptism and penance are as purgative medicines given to take away the fever of sin, whereas this sacrament is a medicine given to strengthen, and it ought not to be given except to them who are quit of sin. Estava em uma missa e queria muito comungar, mas sabia que precisava confessar antes, pois tinha cometido um pecado grave. O padre, então, que já iria celebrar e não poderia me ouvir em confissão, disse que mesmo em pecado poderia comungar se estivesse realmente arrependida e com intenção de buscar a confissão assim que possível. É claro que comunguei e assim que pude me confessei. I was at a mass and wanted very much to receive communion, but I knew I needed to confess first, as I had committed a serious sin. The priest then, who was already going to celebrate and could not hear me in confession, said that even in sin I could take communion if I was really sorry and with the intention of seeking confession as soon as possible.
Of course, I took communion and I confessed it later on. No Diário de Santa Faustina, capítulo 612, ela não recebeu a Sagrada Comunhão porque sentia que havia ofendido a Jesus, mas depois foi censurada pelo sacerdote por não ter ido à Sagrada Comunhão, porque o que havia acontecido com ela não era um obstáculo para receber a comunhão. Então Jesus disse a ela: saiba, minha filha, que você causou mais tristeza por não se unir a mim na Sagrada Comunhão do que por aquela pequena transgressão. In the Diary of Saint Faustina, chapter 612, she didn't have Holy Communion because she felt she offended Jesus. But then she was reproached by the priest for not going to Holy Communion, because what happened to her was not an obstacle to receiving Holy Communion. Then Jesus says to her, "No, my daughter, that you cause more sorrow by not uniting yourself with me in Holy Communion than you did by that small transgression." A Eucaristia é uma graça para nós. Se possível, devemos buscar essa comunhão com Cristo diariamente. Os pecados leves não nos impedem de a recebermos sem termos confessado antes. Podemos confessá-los depois. Por exemplo, quando somos ignorantes com alguém, falamos mal do outro, mas os pecados graves precisam ser confessados antes. Por exemplo, matar, sexo fora do casamento. The Eucharist is a grace for us. If possible, we should seek this communion with Christ daily. Minor sins do not prevent us from receiving it without having confessed. We can confess later on. For example, being rude to someone, speaking bad things about others, but grave sins needed to be confessed first. For example, killing, sex outside marriage. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente e dê o seu like. Subscribe to my channel, comment and give your like. Deus nos abençoe. God bless us.